dia de paz para todo mundo. Bom dia, Eu vou falar com a mãe, sempre um prazer imenso servir de mais uma vez moderadora de mais uma sessão de café jornalístico, cujo tema é papel de comunicação social no processo eleitoral, que tem sido precisamente na comemorações do Dia Mundial, né, de notícias e de acesso à fonte de informação, suma com dançou Falabalhaco promovido por duas simpáticas organizações que são o Fórum de Paz, que se Jotex. Se você permitir para o seguinte, na garde-se muito sinceramente as duas organizações para recorrente aposta que está fazendo sempre na reflexão e debate. Ora que geralmente não te deixa às vezes enveredar para intensidades de problemas no nosso cotidiano. Iniciativa que entendi como é tão necessária, suma urgente. Ora que não estou olhando na evidência, né, que tem estado na passando na nossa sociedade de Guiné-Bissau, onde que tem existido um déficit de reflexão sobre essa matéria. Ou seja, onde que o manga de bias não está pura, não está discutida, às vezes, na polêmica, hora que tem necessidade de não padronizar modos de fazer, partilhar ganhos e de outra profissão jornalística de atitudes e procedimentos mais aptos para poder responder desafios de no tempo e de no terra, mas sobretudo no período eleitoral que na vizinha. Não incansáveis painelistas, na saudamos calorosamente e sem perder tempo, não colocamos já a primeira questão. Mister começar para não grandes, na dirigir mensagem, e na baia primeiras questões na baia para tio Najó, para tia Paula, para tio Humberto. Vou permitir entrar-te-los de tio porque tudo e não queridos, nós temos entre família. Então, a nós recebemos como a liberdade de imprensa e está figurou hoje em dia, né, suma um dos traços mais marcantes de sociedade democrática. Será que o atual figurino político está assegurando um quadro legal favorável para o exercício de mesma? E, nessas circunstâncias, qual pode ser o verdadeiro papel de comunicação social nas eleições que na vizinha? Tia Paula. Ok, muito obrigada. Agradeço mais um dia também, a gente tem a voz de medida. Convite que o Fórum de Paz, que o Sinjotex fazem para participar como painelista nessa sessão a semana papel sobre papel de comunicação social no processo eleitoral. Penso que é tema extremamente importante e oportuno, sobretudo no contexto que o Guiné-Bissau está nele, onde que credibilidade de informação, de transparência no processo eleitoral é muito importante para a estabilidade democrática. Eu penso que há espaço para que nós para pessoas sobre o papel que nós, enquanto comunicadores, comunicação social, não tem responsabilidade que não tem, mas também para nós ouvir outros intervenientes desse processo, órgãos gestores de processo eleitoral, por exemplo, GETAP, com o CNE, que tem responsabilidade administrativa e técnica de organizar eleições credíveis, para nós ouvir também na relação com outros atores, que serão, por exemplo, partidos políticos que estão a ser concorrentes, com candidatos independentes, que principais índices que também para buscar voto, né? Onde houve na relação com eles, não pensa como é índice que deve de bater respeito à lei, né? E também a comunidade internacional não tem interagir que eles tinham durante o processo eleitoral, que nós vimos como eles que estão a garantir credibilidade de eleições, índices que não tem de saber como é que não relaciona com eles enquanto comunicação social passa a ser conferências que está a fazer, ser de imprensa, ser declarações, relatórios que está a produzir, e também a população. Não dever de informar a população sobre
qual que importância do voto, qual que contribui na educação cívica. Pensa como é muito importante, qual que a importância do voto, como é que é de votar, essas coisas que não pensa, não de refletir nela. Muito obrigada, tia Paula, para a primeira intervenção. Agora sim, passa para tia Humberto, já que tia Paula evoca questões de relação entre órgãos de comunicação social, que diferentes instituições, que diferentes atores, não sei como a nota tem, jornalista está sendo médium. Na tudo é na relação ponte de ligação entre as instituições. O que é que você acha sobre este Humberto, mas sobretudo sobre liberdade de imprensa, com papel na Guiné-Bissau, no atual contexto? Não vive, né? Muito obrigado. Estou ali em representação do Conselho Nacional de Comunicação Social, que é um órgão de regulação criado para decreto número 6, de 3 de outubro de 1991, que é um órgão independente que está adstrito à Assembleia Nacional Popular. Liberdade de imprensa, em coisa que nós tudo não está defendendo, não está entendendo como é livre de tempo. Mas na lei de Guiné-Bissau está consagrado, de facto, a liberdade de imprensa. Agora, como é que está exercido? Como é que ou outra entidade pode estar fazendo controle sobre o que é que não é sobre liberdade de imprensa, duas coisas diferentes. Mas só que a liberdade de imprensa está tipificado nas disposições legais da Guiné-Bissau e a nós tudo, enquanto profissionais de comunicação social, é nossa obrigação e nosso dever para não respeitar aquilo que está na lei. Agora, uma conjuntura própria, dinâmica própria de Guiné-Bissau, dinâmica de evolução de Guiné-Bissau, se nós vemos desde a época de abertura política até hoje, nós estamos com uma dinâmica e nem evolui, negativamente ou positivamente nem evolui. Não olhamos com uma, sobretudo, o que mais está agita o panorama mediático de Guiné-Bissau e mudanças constantes de atores, de jornalistas, se não pode falar profissionais de comunicação social. E um de classe que mais sofre de sangria, de que mais tem saídas que entradas nele, de forma que aquilo tudo está jogando na qualidade, na papel de gente que eventualmente poderiam exercer profissão como jornalistas, como comunicadores. Sobretudo se não toma em conta como a comunicação social é transversal, e transversalidade, não está na educação, não está na saúde, não está na política, não está nas obras públicas, não está na agricultura, não está na tudo, o setor não está convocado, e aquilo está obrigado a nós para não exercer não profissão com zelo, com muito cuidado. E, sobretudo, e tem outro aspecto importante que eu falei, gosto que está exercer, e um estresse, uma pressão no nível de jornalistas que fizeram atividade de atores políticos. Que a atuação de atores políticos está fazendo manga de jornalistas, está sendo que quando está fazendo jornalismo militante, jornalistas militantes. Não está falando como bom, a nós tudo, qualquer um cidadão é livre de ter as preferências, é livre de ter as tendências, é livre de ter as opções, mas desde que ele quer refletir no tratamento que dá a informação. Não está recomendando também como é tudo profissional deve seguir distinguir que é que notícias e também que é que esse artigo de opinião de que tem envolvido ele, que tem a ver com ele pessoalmente sobre se decisões, se preferências, se tendências políticas ou religiosas ou de qualquer outra natureza. Então, essa é de coisas que não está defendendo sempre como é livre de tempo, ou que não fala notícias, não tem que saber distinguir de outras coisas, não tem que dar gente que ele sim, e tem que manipulação. Nós sabemos distinguir também quando que qualquer fonte na bem dando desinformação, coisa que na bem desestruturar a sociedade, coisa que na bem desequilibrar a sociedade, coisa que na bem tirar desentendimento na mão da sociedade. E o jornalista tem que ter a capacidade sempre de fazer uma análise, porque ele que não manda aqui notícia primeiro, e manga de vez não estou ouvindo se na tabanca está falando como não, ouve na rádio é verdade, não leio no jornal é verdade. Quer dizer como jornalista dar o estatuto de contador de verdade. Portanto, o jornalista que pode contar mentira. Não para linda.
Muito obrigada, Gilberto, por essa brilhante explanação, mas sobretudo eu quero fazer abordagem sobre transversalidade de comunicação social. Hoje em dia, o que não é papel de liberdade de imprensa e está abrangendo tudo outras liberdades. Tio Nanjo, qual que é a boa ideia sobre isso também, esse aspecto de, sobretudo, virando próprio para nós, retrovisor para nós, para olhar qual tem sido o meu papel e qual que é que não pode fazer para melhorar na atual conjuntura. Essas duas intervenções. Aqui o painelista Sim. está com receio, contra boa pergunta, Sim, está com receio avança. como não cá nem esgota o tema. Ok. Pensa a menina da minha vez a outra alguém, Ok. porque não tem outra abordagem que me suca tão pouco. Não, com certeza. Então, se não passa já agora para a segunda questão, para não poder pensar, para não poder avançar, porque não tem tempo pouco, soma que o Nenjo fala. E canta tudo, se alguém me dá um bocadinho mais retrospectiva sobre essa primeira questão. Então, como sendo veteranos de classe, com a carreira bastante consolidada, o que é que deve fazer comunicação social para poder atingir um patamar de qualidade desejável nesse processo eleitoral? Na começa que, Tiago. A essa oportunidade, né, de poder estar ali na metade de Nhagarandes e hoje é uma plateia diversificada, né, tem velha geração e nova geração, talvez de nova, né, geração. Mas antes de papel daquilo que de cedo, né, no atuação, e preciso falar como, apesar de na Constituição da República, e está garantir direito de liberdade de imprensa, e bom não se dá conta coisas para nome, para falar como na prática a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau está ameaçado. Só e que olha, quem que olhar, e tem casos de censura, e tem casos de intimidação, e tem casos de pressão política sobre jornalistas e órgãos para fazer com que a linha editorial de órgãos muda a estilo e a convivência de atores políticos. Esse é um facto que nunca pude refutar. A título de exemplo, pensa como está na memória da nós que está ali na mesa e de plateia, como recentemente, quem que pode ser o guardião de lei de Guiné-Bissau, Supremo Tribunal de Justiça, expulsa 3 órgãos de Mati, uma conferência de imprensa muito importante para esclarecer o povo. Portanto, nunca pude tapar muito seu para falar como coisas estão aí direito. Não tem desafios no contextos, né? E não tem que ser, porque quando fazer crítica, tem que ser também como na meio que está nele, ou de a cabeça. Não tem que ser como e tem jornalistas, e tem órgãos, onde que está na falta imparcialidade. Nhagarande, Humberto fala ali, e tem uma espécie de jornalismo militante. Não houve listas de deputados, candidatos a deputados, não houve lista. Se calhar não podia olhar 1 ou 2 ou 3 gente lá, mas em efetivo até nas lideranças dos órgãos. Não é que pode ter nela imparcialidade. Não é que pode ter nela. Portanto, os órgãos, uma vez que tem problema de sustentabilidade, fruto daquilo que está no MISTPC, e faz com que é nascido, dependente daquilo que é desenhado para
autoridade. Portanto, a mim entende como não tem que criar condições, Estado, nesse caso, nas eleições, para não ter acesso à informação. Para a população poder entender direito, e precisa, para a gente dar a oportunidade de ter acesso à informação. Porque manga de jornalistas que está conseguir ter informações nas instituições públicas. E tem que deixar pressões contra órgãos. Não diz órgãos independentes. Não exige se Tiago Yara, no exercício de sua profissão, e tem instâncias para fazer. E que a intimidação, e que a mensagem anônima, e que expulsar alguém de de trabalho. A buscar lá serviço público. O precisa de descortinado. Então, para o povo descortinar, e precisa de informação credível para parte do jornalista. Ora, não faz rádios parse, não faz televisões parse, não faz agências parse, e para bia, e tem um gato com o segundo dela. Tanto, suma no tio painalistas que está ali, pensa como é importante, né, para falar sobre isso, para permitir outros clientes. Muito obrigado. Obrigada, Tiago, pela primeira intervenção. Já agora na Elcico, e cedo já foi diretora também de órgão, né, de comunicação, embora o público. Tiago levantou uma questão pertinente. Órgãos têm problemas de sustentabilidade. É fato que também condiciona às vezes, digamos assim, até queria afetar exercício pleno e cabal de profissão. Sobre isso, que com qualquer experiência como este partilha, mas sobretudo olhando sempre a liberdade de imprensa. Bom dia. Então, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar nesse espaço que é maravilhoso, que não participa de Manga de Bias, mas é Bias exclusivamente não vai falar de liberdade de imprensa no processo eleitoral. Bom, a mim para começar, não está a falar e cada segredo para ninguém, como na Guiné-Bissau, a liberdade de imprensa está ameaçada. Para mim, que coisa que eu estava a falar, como não conta a verdade, não ainda que não pensa que não cresce. Para mim, a verdade, criou de Giba, nós que Giba não está fazendo camalgueta, mas não conta a verdade para não poder adiantar, porque só a verdade que está salvando. Nós estamos no momento, nós estamos no espaço de papel, de conta que tem. Para não poder buscar soluções. Nós estamos com gente experiente com longa experiência nesse espaço, que pode também me ajudar a refletir para não poder conseguir resultado. Verdade que está falando de liberdade de imprensa, não olha, e está ameaçado, sobretudo, no processo eleitoral, que não me encontra. Porque nós estamos no processo eleitoral, situações a cobrir, e na verificado de manga de situações, manga de anomalias que estão verificado, Tiago papel de negócio que o jornalista proibido entra numa conferência de imprensa, o porquê não percebi que é como que entra, para ver que porque para não ouvir a não ver, porque agora que falta informação, a gente está pensa que me se pensa, porque onde que tem informação, onde que tem conta que a gente para ver que como de correr acontecer alguma situação, a gente está pensando que a gente está ficando pensa ainda conta ainda especula. Agora a especulação aquilo aqui é perigoso num país. Entretanto, nem processo eleitoral para falar. Jornalista tem um papel fundamental de contar a verdade, porque agora, quando nós estudo, não falamos como, não jura, como, não conta a verdade, não trabalha para isenção, que imparcialidade. Entretanto, no papel, no processo eleitoral é fundamental. E fundamental, onde é que não diga tomar responsabilidades grandes. Para não conta que é cedo, não conta que é verdade. Não deixa de trás de fazer trabalhos encomendados, entrevistas encomendadas, perguntas encomendadas. Para ver aquilo a nós próprio dentro de nós, enquanto técnicos de comunicação social, que está dignificando. Claro que alguém está facilita sair depois e vai sentar nessa casa, moralmente se senta e pensa, e não sabe como é, e não faz tudo, menos jornalismo. Porque eu gosto da minha profissão, eu gosto que eu estou fazendo direito, a hora que eu vou cometer algum erro, eu vou sentar o próprio depois, eu vou refletir, você vê como é que fazer direito. Porque o papel de comunicação social é importantíssimo nesse período. Não tem manga de trabalhos que não pode fazer. Por exemplo, uma experiência que não está fazendo na RMCCAU, que a organização que está a dirigir, mas que trabalho também com a comunicação social fazia há um ano, que é por fazer.
para poder pôr a população com si, que candidatos, que partidos políticos, por exemplo, têm para a população. Que ele pensa como é aspecto isso é o mais importante, o trabalho mais importante que nós podemos fazer. Não abre um espaço de debate. Onde vai num espaço, num círculo eleitoral, onde nós chamamos tudo candidatos a deputados ou candidatos de partidos políticos, não vai não sinta diante da população para contar o que tem para Guiné-Bissau hora que ganha a eleição. Aquilo que o mundo fora está fazendo, aquilo que ninguém entende, que é o papel de comunicação social para exercer o direito está fazendo, mas ninguém não vai fazer isso como que não vai fazer isso, como que ninguém não vai fazer, tendo em conta que ninguém vai trabalhar com medo, outros que estão conseguindo informar que verdade, alguém está tendo receio de conta, o que não acontece, para ver de medo que é que pode acontecer. Então, nessa situação é complicado trabalhar. Agora, o que não busca, o que não fazer, não buscar no espaço, para ver espaço que nós tentamos para analisar, para saber o que tem, não fica para aí por enquanto. Obrigada. Boa, Elcia, obrigada aí a nós. Sobretudo ideias que utensílios inovadores. Sim? Sim, só a favor. Guintes, para seguimento do PUS, promessas que estava a vir cumprir. Esse que não falha tanto, não está tendo julgamento, não está fazendo notícia, não está tendo seguimento. Então, quem se desfez, não está tendo seguimento. Candidatos estão prometidos esse aviões, esse dinheiro, esse manda coisas, mas depois, né? E acabando a campanha eleitoral, não faz notícia, não está tendo seguimento. Essa é outra responsabilidade que não tem. Seguimento às informações. Demba, se faz favor. Obrigado. Na sequência de aquilo que todos os camaradas como Saquiel também agradecer essa oportunidade e para falar como pronto a nós tudo não reconheci como a liberdade de imprensa e de expressão está ameaçado. Portanto, não tem que só regaçar manga para enfrentar e fazer desafio a essa ameaça para ver e que pode pôr em causa aquilo que não trabalho, para ver não se vê como não trabalho e para uma causa justa e para servir a população e para servir a sociedade. Na minha comunicação me se destaca aquilo que papel de um dos instrumentos mais importantes no nosso contexto, né, de comunicação, que é do mídias comunitárias. Para ver atualmente tipo de jornalismo que está exercido no nosso país, né? Talvez para destacar mídias comunitárias que ele está fazendo informação mais limpa, que tem partido, e que tem candidato, e que tem coligação, mas tem população lá que precisa de, diariamente como é que é na comer, como é que é na reforçar seu labor, como é que é na reforçar se práticas de comércio, como é que é na reforçar para poder ter sustentabilidade de suas famílias. Cada dia aquilo que foco na informação, não só para comunicar, mas também para sensibilizar a população. Pensa como essa mesma linha que não fugir porque período eleitoral. Período eleitoral, no papel é sobretudo para fazer informação chegar no último pecador de onde é que se entende na nossa terra. Para poder civicamente participar no processo, mas para saber também como é que tem que participar no processo. Esse é o papel que a imprensa comunitária tem jogado e não jogar para poder sensibilizar eles, promover debates, né? Recentemente, nós fazemos uma sessão de reforço de capacidade para produtores de programas de discussão e debate, justamente pensando no período eleitoral. Para a hora que cada dia quem que se está no microfone, para ir saber como aqui conduzir discussão ou debate. Para saber quais linguagens que deve usar lá, que pode promover paz e que pode promover para e tem uma adesão ou uma confiança da população guinense a respeito da eleição. Porque a eleição é um momento
importante na nossa vida. Em momento que está muda contexto, está muda lideranças, e está dizer perspectivas de desenvolvimento para toda a população. Eu penso como no papel nesse sentido está sendo mais responsabilizado para não agir com contenção, para não agir sobretudo respeitando tudo aquilo que regras jornalísticas, ética e deontologia e sobretudo imparcialidade no processo eleitoral. Eu penso como pronto não dá oportunidades para cada quem poder tecer elementos, mas acho como em resumo esse tipo de ser peças importantes que nossos colegas devem seguir para poder participar no processo eleitoral e promover um ambiente de comunicação que não pode ajudar no processo eleitoral. Obrigado. Obrigada, Demba. Sobretudo, te ensino esses aspectos fundamentais. Ora, que não no papel também, no papel de rádios comunitárias, né? Ora, que não no papel de questão da simetria, de desigualdade gritante, a voz seguinte que está chega, não é que ninguém que está chega. Obrigada por o trabalho. Minha xará, para fichar, como sendo. Lavou o microfone. Todas. Bom dia para todos os painelistas que estão ali, mas vou permitir de modo especial destacar a presença de 3 índices, Alda Costa, que foi um de minhas mentoras na rádio, Pedro Coadé, Sibiti Câmara. O resto de índices trabalham em outras sessões de café, mas não tem esses 3 índices a os para vir participar na esse café. Bom, muito obrigado para essa presença que vou honrar no qual e sempre um prazer estar na metade. Gintes Garande, Fernando Jorge, Humberto Monteiro para não aumentar no conhecimento, na forma de estar e na forma de fazer jornalismo. E para falar como esse é um tema muito importante que nós está na papel dela, e Dia Mundial de Liberdade, Dia Mundial de Notícia e Dia Mundial de Acesso à Fonte de Informação e no papel nesse processo eleitoral. E mais do que nunca, sempre o papel de um jornalista é importante. Na todo dia de nosso trabalho, mas nesse processo eleitoral e mais um, como aqui está falado, e mais um peso riba de nós para fazer um trabalho dentro de padrões éticos e deontológicos. Cada eleição e uma eleição, em cada vez repetir aqui com colegas falaram de questão de acesso à fonte de informação que cada vez mais está restringido e não vai para mais uma eleição. Antes de bola estar na campo, não olha a temperatura que tem, pensa como mais de que ninguém não tem que estar mais preparado, não tem que estar mais firme para não fazer um trabalho limpo. O processo de eleição é um processo onde a desinformação está a correr a velocidade muito rápido. E nós estamos a olhar desinformação, misinformação na nossa sociedade. Nós estamos a olhar nos órgãos de comunicação, nós estamos a olhar nas plataformas de redes sociais. Portanto, e tudo cuidado e pouco, e bom sempre não pauta para dizer aquilo que é verdade para não subir de escrutinar desinformação, misinformação de informação. Porque que cá nós jornalistas não chamamos para ela para fazer na qualquer dia de nossa atividade, sobretudo no processo eleitoral, e ter informação. Agora, hora que desinformação vem na 21, não tem que subir para pensar. Como é que não analisa a notícia? Nunca e cada mais, hora que nós está confrontado com um facto que não me se retrata, não vai buscar colegas, não tem a um dia aqui na escola CEMIX, que está na trabalha muito acelerado na questão de verificação de factos. Não verifica tudo que se para não contribuir na mancha processo eleitoral. No papel de ser de ticia limpo tudo aquilo que é informação. E cá não é do fácil. Para ver de barreiras a fonte, aquilo é que é segredo para ninguém. Nisso vai na feira de bandeira apontar alguém e não contou como barreiras tem. Mas não tem que se fazer fácil a barreira. Ora, quando anda de chegar na parede, o polícia, o tamanho da parede, eu sei. Então, não se busca informação.
esse é um momento muito importante, não está votando um dia, mas consequências de voto não está pagar 10, 20 anos, então é bom não se para, não pensa. Enquanto jornalistas, enquanto comunicadores, não reforçam o compromisso com a verdade, não reforçam o compromisso com ética e deontologia, que não entra na responder provocações de gente que caminham para não fazer no trabalho, mas para não fazer seu trabalho. A nós não tem que ser como no trabalho que não tem que fazer. E que trabalho de gente, e que agenda de gente. Não respeita linhas editoriais de no rádio, de órgãos de que não trabalha, não faz no trabalho. Dificuldade não tem e não continua tem. E está já na acontecer, e processo eleitoral ainda não chega ainda nem metade, mas ainda tem. E enquanto sindicato, não busca tudo meios que é necessário para não fazer com que o povo tenha mais acesso à informação, com mais candidatos que eventualmente é na Bimbaoia, nascer bairros para votar neles. Então, determinação na TIC, mais atividades para a classe jornalística que faltar no problema e disponibilidade de meios que não pensa como não vai continuar a bater portas e não conseguir fazer. Muito obrigada. Obrigada. Se faz favor, rapidamente. Presidente mira para a questão de desinformação, questão de fake news. Você vê a nova tecnologia, aquela que se vantagem. Velocidade, informação, pam, e passa. Mas o jornalista tem que pautar na verificação de fato. Aquilo é muito importante e tem que trabalhar para poder evitar manipulação. Nós estamos num processo eleitoral manipulativo. Não olha gente na bombaria de um lado para o outro, não é por ser do caixa de ressonância, né? 10 políticos, 10 partidos, nem intoxicando a comunidade. Então, aqui é muito importante a questão de verificação de fatos. Nós estamos num processo eleitoral muito complicado, tensões estão muito altas, de maneira que acusações não fazidas de um lado para o outro, os jornalistas têm que saber tratar aquela informação. Senão, não podem cometer mesmo o pecado que cometiram na Ruanda. Nunca diz já pensei. Mas, a velocidade que nós estamos nela, se não há cautelar, a nós não podemos ser gente que nascem de. Viu? Obrigada. Precisamente ele que tinha pergunta a seguir. Um exemplo, né? Sim, se faz favor. Por exemplo, se não falamos nem período que nós temos tão conturbado, alguém, um partido político, pode falar com a mãe e tem um partido político que vai comprar uma branca. Está a comprar porque pretende fazer revolução. Mas hoje em dia, que nós estamos olhando a comunicação social, imediatamente o pega aquilo vai passar. A boca não tenta verificar que facto se é verdade ou que é verdade. Porque não tem papel fundamental nessa situação, nesse momento, de não utilizar todos os mecanismos, não utilizar que táticas de jornalismo de investigação para poder a pura velocidade é fato, para poder saber se é verdade que partido político não compra arma branca. Mas na situação atual, como olhar a comunicação social, rapidamente ainda vai. Tudo gente não ouvir, consegue criar um pânico, não vai para perigo. E bom para nós chamar outra atenção, não há outro garante, não há outra experiência. Se uma canela fala espaço muito propício no papel, guindes mais grandes que nos ajudam a buscar consenso, para mim nós estamos numa situação complicada, verdade, sabe como? Obrigada. Paula, obrigada em si. Força, rápido. Bom. Se não fala bom, é que fala, mas não tem tanto risco. Para mim a pressão política que alguém fala dele, não tem risco de bem, bem tratar candidatos, ou partidos concorrentes de forma equilibrada. Aquilo está acontecendo na papel de boca cheia de órgãos de comunicação social estatais. Tratamento desigual, favoritismo que tem, então pensa esse outro risco para a pressão política que os jornalistas estão correndo órgãos, sobretudo estatais. Ok, eu só como Ministério Força. Portanto, não tem que ter nenhuma responsabilidade, enquanto gente que pode trabalhar para construir paz, para além de não educar, não informar, não sensibilizar, não tem de ter aqui linguagem, sobretudo a nós mulheres, não se veja, mas profundo, né? Pode levar a consensos, né? Paz, para criar paz, estabilidade, clima de paz na nossa população, no período eleitoral, sobretudo. Muito obrigada, muito pertinente, o debate está mesmo bonito. A propósito, esse que vai ser a próxima questão, olhando sempre contextos, acontecimentos de Ruanda,
Um genocídio preparado, estimulado, que teve cumplicidade de poderosos órgãos de comunicação social naquele país. E provoca cerca de 1 bilhão de mortes. Um desastre. Até hoje fica marcado. Exatamente. Então, entre outros cututos. Pega na conversa de Demba, com o papel sobre linguagem, promoção de linguagem de paz. Fazer ponte que Tiago, depois fazer com os dois, olha como, na verdade, não precisa de ouvir, sair com consensos, ideias concretas, que não vai ser no papel no processo eleitoral. Obrigado. Envias agora cana nega para ver. Para ver sentir aqui temperatura. A mim está de acordo com aquilo que fala como o jornalismo está em perigo, mas aquilo é sempre. Porque o jornalismo é uma liberdade tão fundamental, conta a verdade, como que ele se fala. E que tudo gente que está certa a verdade, verdade é que alguém mas mesmo assim. Mas é que só jornalismo que está em perigo, a própria democracia, não falar dele naquele painel anterior. Será que guineenses mistura democracia, de facto? Se não fazer 20 e tal anos que passa, desde que a primeira eleição foi feita. Bom, antes daquilo, é aprovado aquele artigo que acaba com o monopólio do partido na vida política, que coisa assim tudo. Portanto, 20 e tal anos, na democracia, uma pessoa adulta já. Mas nem momento que não é um retrocesso. E a hora que não fala democracia retroceder na Guiné-Bissau, quase pude falar na pausa. E tem um compasso de espera no processo democrático. O Parlamento dissolvido 2 vezes, não um mandato só presidencial e dissolvido 2 vezes a Assembleia. Nunca que houvesse na Guiné-Bissau. E um dos pilares da democracia é jornalismo. Né? Justiça também, mas jornalismo. Portanto, não tem motivos seriamente de estar preocupado com a situação do jornalismo na Guiné-Bissau, de liberdade de imprensa, em geral, liberdade de expressão. Aquilo é que é uma novidade. Mas a própria existência de partidos políticos, nesse momento, não deve questionar. Se não querem caminhar para lá. Na Guiné, quando quer, o chefe faz golpe lá. Lá aí, coisas foi claro. Ruanda, coisa lá, como Burkina Faso, outros países, dá golpe, acaba com partidos. Na Mali, nesse momento, partidos pudo também. Na Guiné, quando quer fazer a mesma coisa. Acaba partidos grandes. Bom, fazer uma nova Constituição e referendado e tal. Espero que o Mano não cana caminha para aquele lado. Mas motivos de inquietação tem. Mas mesmo assim, não tem que trabalhar. Não é? Processo eleitoral. E tem dúvidas se é na novembro que não faz sido eleições. Mas a gente não trabalha. Atores políticos e outros, como a JATAB e órgãos de administração, que eles não trabalham. Portanto, jornalistas têm que trabalhar. É como anda. Vou permitir a mim que é que me estive contribuição que me estive a dar no debate. Tiago, papel caso de que a gente podia entrar na justiça, Demba fala da necessidade de dar atenção às rádios comunitárias, que informação de proximidade, Indira, papel de outros aspectos, cada quem dá-se contribuição, se pedra nessa construção. A mim que é que me estive a falar, faça essa conjuntura, faça essa situação que tudo a gente descreveu bem, perigos de difundir falsas informações, de manipular a opinião pública, como é que não deve organizar? A mim aquilo lá, aquela que é a contribuição que me se dá na pai, como é que, no período eleitoral, jornalista deve organizar, como é que redações deve organizar, para fazer isso, para cumprir plenamente esse papel. O que a sociedade na pera deles, o que ser ouvintes, ser leitores, público, consumidor na pera deles. A mim aquilo é que me se papel, mas pensa, hora que usar alargado, exatamente. nunca me se toma papel de moderador ali, e para acabar me se falar como papel de jornalista é importante, imprescindível, incontornável. E gente se cana poder para mais retrocesso. A não, no momento, nós estamos num regime autoritário. Não está a comparar a Turquia, que regimes autoritários que não se vê. Onde é que a democracia tem formalmente, mas na prática, e tem só o chefe único. Ordem superior, se não, que figura tenha. Por acaso, caricaturistas que pegam ainda, mas ordem superior, ele que não manda. Mas cá por ser, a nós não tem que reivindicar o nosso espaço. Lei tem, se o Humberto fala, lei tem, mas como é que está funcionando? Será que a lei está aplicada?
outra consequência da paralisação da Assembleia é possível. Várias emendas do sector de comunicação social está até gosta na gaveta, aí na pera. Por exemplo, a mim me cria um site de informação geral. Não tem que fazer registro de imprensa. E que até nem legislação que está conta como é que registro de imprensa para órgãos digitais, órgãos online, está fácil. Mas aqui proposta de lei está já. O novo vice-financial, Carmelita, que foi consultora que colhido, que coisa está? Enquanto a Assembleia cana funciona, deputados cana fazer papel de legislador, que coisa cana fazer? E não precisa dela. Na Cabo Verde, há dias, é falando como aquilo tem. Bom, portanto, é bom para não ter consciência dessa situação de como é que só jornalistas que estão em perigo, que só liberdade de imprensa que não corre risco, mas a própria democracia na Guiné-Bissau. Muito obrigada, Tina Jorge. Agora, professor Moussa, com notícias ideias concretas, não na conselho, depois não na passa também. Tudo intervenientes que está ali. O que é que precisa, como é que não deve organizar para cumprir plenamente essa profissão perante todos os cenários que descreveram? Ele, senhor de ideias. Então, te ensino itens. Bom, a mim também gana fugir regra na saudades veteranos de comunicação que não tem ali na sua presença e está honrado bastante. A mim só começar antes de vai para a questão para falar como é café jornalístico que não fazia e na minha maneira de entender, e tem um significado simbólico, de acordo com o que é que eu falado ali. Mas também me disse recentemente, declínio com a comunicação social guinense, né, não baixa 10 lugares, não sai de 92 para 102, em Castanheiro. Esse é um declínio que deve de explicar já tudo o que é que não pude explicar ali. Sobretudo também tem um significado simbólico porque nós estamos na véspera de mais uma eleição que não pode perspectiva entre aspas como não tem já experiências na fazer eleições mas sempre não está acaba para concluir o processo. Me se partilhar com vocês alguns informação. Fórum de Paz fez um estudo que chama o Jurba de Novo Voto. Um estudo que está já quase na terminar para publicar. Me partilhar com vocês algumas coisas. Talvez eu poderia acrescentar uma preocupação para não poder sentir ainda mais como não está tão confortável para não pensar como tudo coisas está direito. Que eu me partilhar aquele estudo que fazido e baseado na eleição de 2018 de que 18 ou 19 então de que e fazido 3.646 questionários. Aquele questionário submetido a aqueles 700 e tal eleitores, 744 eleitores, mas é um estudo muito vasto e bem que manga de coisas. Não só o modelo de voto, mas também está mostrando qualquer confiança que o povo perde na democracia. Na promessas falsas, que não na papel é assim, mas tendo uma percentagem muito alto mesmo. Por exemplo, o voto étnico é muito alto, está na 50 e tal %. E voto religioso também está aqui mesmo percentagem. Mas, sobretudo, o que o povo diz que acredita e promessas que está falado, que está bem cumprido. Já agora, comunicação social que te ajuda, não que te ajuda, é bom dar mão à palmatória, porque aquela informação a nós que está partilhado, para aqueles que estão no local, e a nós, ora como presidente da República, na falar assim, viva a voz, comanda com universidades, na coisa, a nós jornalistas que se vê como a presidente que está com o governo que está com não te deixa para enganar o povo. Será que não continua a deixar esse tipo de mensagens passa aqui a nós próprios como e que tem coerência? Se o presidente não fala na cumpo, é diferente que o presidente fala na base cedo, alguém que não apoia, pessoas por ter na realidade. Não cumpre universidade, não fazer tantas coisas. A nós não está passa mais que ele informa, não está tendo nenhum cuidado de questionar o presidente como. O povo acredita nas promessas falsas através também de nós. Bom,
e por fazer manga de coisas, e tem manga de caminhos que não pode buscar. Por exemplo, nós está ali, sobretudo, na buscar caminhos, não é só na medida de temperatura, mas também não me colocar que está falado pontos e também não me fala como não caminhos para comboio descarrila. Se a nossa comunicação social tem essa função de coisas ajudar a democracia para ser do que deve ser, porque a nós tem que ajudar a democracia para ser do que deve ser, se não discutir e não ser da maneira que deve estar. Mas se a nós não temos maneira de ajudar a democracia para ser de sua maneira que ser, não temos mais coisas de fácil. Pensa como, não acredita como, e que tem ninguém ali dentro da sala que tem dicas de como as coisas podem fazer. Agora, coisa é verdade, que está na acontecer, que ela não continua a acontecer. Que não fala liberdade de imprensa e esta maneira que está na Guiné-Bissau se declínio, que é não tarefa de medir que lá, mas nós cada quem está na fase que deve fazer. Alguém fala justamente, mas também como a gente é impedido de poder ter acesso a um local para poder fazer esse trabalho. Mas a me lembra como alguns tempos atrás e parece uma ideia de falar como tudo que não está favorável dela, que não vai contra a comunicação social, que não vai contra a democracia, para não vai contra. Talvez não pode falar como, mas aquilo que tu está falando, aquilo é de um banho-maria, e que não tem nenhum tipo de efeito, porque, para ver o que é, porque outros acham como aquilo é censura, não pode fazer de que maneira, outros acham como é deve andar esse caminho. Outra coisa que me partilhar com você também, que sai naquele estudo, como pensa como é por ajudar-nos bastante, e para elucidar-nos sobre isso, e como o povo perde credibilidade na manga de instituições. Naquele estudo, conta claramente, perde credibilidade na manga de instituições. Mas continuando a acreditar em alguns, sobretudo na Liga de Direitos Humanos, nas jornalistas. Mas que não pode pensar? Já agora, para eleições com a vizinha. Não tem mais coisas que não pode fazer junto, sobretudo esses tipos de encontros, esses tipos de debates. E aos na classe, e que o Somberto fala, e tem jornalistas militantes, e que é tudo. Ninguém pode estar contra, mas o que é importante, e para aqueles que decidem ficar riba do muro, para continuar com o pé riba do muro, para tornar a fazer, para tentar fazer o que a nós não acha como é possível fazer, para salvar a comunicação social. A nós não acredita como Guiné-Bissau tem bons e continua a ter bons jornalistas e tem bons homens e comunicadores, sobretudo não tem ainda grandes que estão ali que podem elucidar no mais novos para poder mostrar no caminho para não poder continuar. Porque a democracia pode estar doente, mas é que morre. E pode um dia pode encontrar medicamentos e salva. Então, que salva simultaneamente o país na salva. Obrigado. Muito obrigada. Sim, presidente, faz favor. Seja à vontade. Mas fazer um reparo ali. E tem uma coisa muitas vezes que nós jornalistas não estamos fingindo de esquecer. Ele vai falar de como o jornalismo é uma profissão nobre. Mas nós temos que sempre como uma profissão de risco, de alto risco. Nós temos que esquecer como jornalista no exercício de profissão pode morrer, pode ser chutado, pode ser fichado. Então, essas é de coisas que nós devemos ter sempre presente. Mas então, você sempre lembrando, estava gente que está trabalhando aqui, está falando isso como tem uma frase de Cabral sempre que gosta, que não tem na minha cabeça sempre.
e falar como não deve bater essa conta barrada sempre. Ninguém não sabia como depois de não conta barrada não passa mal, não deve conta barrada sempre, cara a cara, sem segundo. Esse que deve ser dos princípios dos jornalistas, coisa que deve orientar o trabalho que nós fazemos. E tem dois segredos que sempre que o jornalista está mais aquele. E tem que falar segredo de justiça, tem que falar segredo do Estado. Sempre não está mais aquele, e sempre, muitas vezes, por ter consequências muito fortes para a integridade, até não só moral, mas física dos próprios jornalistas. Ora, quando toca a integrar segredo de justiça, quer dizer, aqui na cura é um grande processo. Paralelamente, os jornalistas não buscam se barrar, dizer o que é que me soa dentro daquele processo lá, está falando, é alto aí. Vou não interferir com o segredo de justiça, vou evoluir, vou fazer o trabalho. Mas os jornalistas têm necessidade, de facto, de levar a informação de que deve entregar. E tem necessidade de informar os cidadãos, contar com o grande público, o que é que não passa com aquele processo, com aquele grande verdade. E tem casos de falar no segredo do Estado. Não compreende que caso, no famoso caso de venda de armas para casamento, tudo maneira que o vira está falando, não, esse segredo do Estado, porque por tocar para não complicar a investigação. O que é que a maneira está falando? Está falando como não, jornalistas, se não toca em qualquer desses segredos, pode complicar a investigação que está em curso. Mas a nós jornalistas, passos também que não dá para informação, para buscar, para investigar, e mesmo passos que a polícia também dá, que mesmo pistas, que mesmo sinais que a polícia está seguindo para eu ter informação de se para esse trabalho, ela que não está fazendo para buscar, para bem contar cidadãos o que é que não passa realmente aqui a situação. Portanto, é bom para a gente tudo ter presente, como a profissão de jornalista é uma profissão fácil. É uma profissão de alto risco, uma profissão que pode morrer, uma profissão que ninguém can proteger, uno que não protegeu, é uma forma de estar, uma forma de exercer profissão e maneira como fazer tratamento aqui notícias que tem. Maneira como tratar notícias, maneira como fazer informação circular, que é a única garantia de segurança. Mas, além disso, você can dar o guarda-costa, você can dar segurança para a firma na varanda na casa, você can dar segurança para atender que onde você vai nele. Não. Portanto, esse de coisas que sempre não tem na cabeça presente. Não pode falar que a minha jornalista ninguém me toca. Na minha jornalista ninguém pode falar nada. Não. Violência tem que ter, porque isso na qualquer parte do mundo. Na América, não é como o Trump está mais do que o jornalista. Não é como o Putin está mais do que o jornalista. Não é como o Macron está mais do que o jornalista. Em outras partes, Erdogan, etc. E tem que ter choque permanente. Para que caminhar buscando, não tem que contar gente. Mas agora não buscar no mundo, Paulo caminha agora para a gente saber que certas coisas. Então, é um choque permanente, de que a integridade física e moral do jornalista sempre está em causa, mas não está encorajado sempre, a você está gostando na linha de frente. Nós gostamos de sentar na bancada, não de voz, mas vou pegar texto. Porque o ambiente que nós vemos é um ambiente muito rude, é muito rigoroso e um ambiente... Ora, o político não busca poder, que tem pena de ninguém, que tem dor de ninguém. E tem uma única visão, chegar ao poder. Como é que não chegar ao poder? Fazem as contas depois de chegar lá. Muito obrigada. Muito obrigado. Faça esse ambiente rude, antipático, liberdade está em risco, ameaça e tudo. Não tem nenhum homens audaciosos nessa sala ali. Mulheres corajosas, você está pronto para enfrentar esse embate? Não é da voz, painel, palavra. Danço, se faz favor, inscrição. Sim.